Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos começar um assunto novo. O tema da nossa aula é aspectos ergonômicos em laboratórios e serviços de saúde. Hoje nós vamos fazer uma introdução a respeito de ergonomia. A gente vai um pouco mais do geral para algo mais voltado, né, para serviços de saúde, né, em laboratórios, que é a nossa área, certo? Então, vamos lá. Então, aqui, nessa imagem, a gente consegue perceber uma evolução, né, do homem, ou eu diria uma involução, né, em termos de função, de postura e tudo mais. E a gente vai falar bastante sobre isso, né, ao longo da aula, tá bem? Então, para falar um pouco, né, das condições de trabalho, isso nos remete à Revolução Industrial, né? Então, a Revolução Industrial, como vocês sabem, né, como vocês estudaram, ela foi um marco, né, dos séculos XVIII e XIX, né, e até hoje, né, se fala de Revolução Industrial como se nós estivéssemos vivendo a terceira fase dessa revolução, devido à era tecnológica, né, e todas as mudanças referentes ao trabalho do século XX e século XXI, tá? Então, a Revolução Industrial, ela teve início na Inglaterra, né, e ela se espalhou para a Europa Ocidental e Estados Unidos. Ela foi um conjunto de mudanças que aconteceram, né, na Europa no século XVIII e XIX, onde ocorreu a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso de máquinas, certo? E a Revolução Industrial, ela foi marcada pela substituição do trabalho humano por máquinas, digamos assim, né? E pelo desenvolvimento industrial, pelo êxodo rural, né, rumo aos centros urbanos, e também pela concentração e o aumento populacional desenfreado, né, que ocorreu na época da Revolução, certo? E na época, né, muitos empresários, eles queriam lucrar, né, com essas novas condições. E querendo lucrar mais, o operário ele acabava sendo explorado, né? E eles viviam em péssimas condições e tinham péssimas condições de trabalho, né? Então, no local de trabalho, geralmente era um lugar com péssima iluminação, com ambientes abafados e sujos, certo? Eles recebiam salários baixos, eles trabalhavam assim muitas horas, né? Tipo 15 horas de trabalho por dia, né? Mulheres e crianças, né, também eram obrigadas a trabalharem para sustentar suas famílias e mesmo assim ainda recebiam salários mais baixos, tá? Não existia auxílio-doença, não tinha descanso semanal remunerado, não tinha nenhum benefício, né? Era só exploração, certo? E só que a partir do século XIX, né, os trabalhadores eles começaram a pressionar os seus patrões, né, justamente por essas péssimas condições de trabalho, né? E eles começaram então reivindicando, né, melhores condições, maiores salários e crescentes reduções da jornada de trabalho, tá? Então, essa realidade foi mudando, né, gradualmente devido aí às constantes manifestações, reivindicações, né, a criação de sindicatos, né, e todo esse processo histórico, né, que chegou aonde estamos hoje, né, em termos de condições de trabalho, né. Essa é uma frase de um médico que é considerado o pai da psicodinâmica do trabalho, né, o Christophe de Jones, e ele escreveu um livro muito, muito importante para a área que chama Loucura do Trabalho.
E ele diz assim, né, tem um trechinho que ele fala que o trabalhador que não se adaptasse à linha de produção de Taylor era considerado lerdo, vagabundo e negligente, tá? Então, não levava em consideração nenhum aspecto do trabalhador, né? E sim a sua função, a sua produtividade, né? E era essa a realidade, certo? Mas, lentamente, né, isso foi mudando, criando forma, e nós chegamos a um termo hoje que nós conhecemos como ergonomia. A ergonomia, ela é a ciência do trabalho, tá? E a palavra ergonomia, né, ergon vem do trabalho, derivados do grego, né? E nomos vem de leis, normas e regras, tá? Então, a ergonomia, ela é uma ciência que pesquisa, estuda, desenvolve e aplica regras e normas a fim de organizar o trabalho, tornando esse último compatível com as características físicas e psíquicas do ser humano. Então, é, não é mais o homem que tem que se adaptar, e sim o trabalho, né? Então, ele precisa ser organizado de forma que seja compatível com as características do funcionário, do trabalhador, né? Características tanto físicas quanto psíquicas, certo? Na década de 50, então, em Oxford, eles formalizaram, né, a existência de um novo ramo da ciência, e essa é a ergonomia, certo? Então, diante dessa nova ciência, que é a ciência do trabalho, existem algumas definições globais a respeito, né, do que é ergonomia. Eu trouxe algumas para vocês, tá? Nós temos, em 1949, Murrow disse que, escreveu que é o conjunto, que a ergonomia é o conjunto de conhecimento científico relativo ao homem e necessário para que engenheiros concebam ferramentas, máquinas e conjuntos de trabalho que favoreçam conforto, segurança e eficiência, certo? Em 1972, Singleton definiu a ergonomia como a tecnologia do projeto de trabalho. Em 1977, Lavigne definiu a ergonomia como conjunto de conhecimentos relativos ao comportamento do homem em atividade, a fim de aplicá-los à concepção das tarefas, instrumentos, máquinas e dos sistemas de produção. Tá? A Associação Internacional de Ergonomia definiu a ergonomia como o estudo da relação entre o homem e o seu método de trabalho. Então, com o objetivo, né, é elaborar, mediante a contribuição de diversas disciplinas científicas dentro de uma perspectiva de aplicação, que deve resultar em uma melhor adaptação ao homem dos meios tecnológicos e ambientes de trabalho. Então, nessa definição deixa bem claro que é uma adaptação ao homem dos meios tecnológicos e ambientes de trabalho, não mais o contrário, certo? E a Associação Brasileira de Ergonomia define a ergonomia como um estudo da adaptação do trabalho às características fisiológicas e psíquicas do ser humano, ok? Temos ainda a definição da Organização Internacional do Trabalho, né, OIT, que é a aplicação das ciências biológicas humanas e o ajustamento mútuo ideal entre o homem e o seu trabalho, cujos resultados se medem em termos de eficiência humana e bem-estar no trabalho. É o conjunto de ciências e tecnologias que procura o ajuste confortável e produtivo entre o ser humano e o seu trabalho. Tá? E quais são os objetivos, né, dessa ciência do trabalho, né, da ergonomia? O principal objetivo da ergonomia é desenvolver e aplicar técnicas de adaptação de elementos do ambiente de trabalho ao ser humano, com o objetivo de gerar o bem-estar do trabalhador e, consequentemente, aumentar a sua produtividade, né? Então, eles, né, com
com observações e estudos, eles fizeram essa relação, né, entre o bem-estar do trabalhador e uma maior produtividade. Hoje a gente tem essa percepção, tá? Então, pontuando os objetivos da ergonomia, né, seria avaliar a carga de trabalho física e mental, tá? Preservar a saúde do trabalhador e melhorar a performance do posto de trabalho, tá? Então, esses são os objetivos da ergonomia. Existe uma norma regulamentadora também que pontua, né, a, a questão ergonômica, né, dentro do trabalho, que é a NR17, ok? Essa norma regulamentadora, ela é a diretriz por trás das boas práticas de ergonomia, tá? E ela visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente, tá? E as condições de trabalho incluem aspectos que são relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, ao mobiliário, aos equipamentos e às condições ambientais do posto de trabalho e à própria organização do trabalho. Então, ela também se aplica àquelas atividades que envolvem movimentos repetitivos, que sejam longos períodos em pé ou longos períodos sentado, né? E essas normas, elas são consideradas normas produtivas, em relação ao tempo exigido, ao modo operatório, ritmo de trabalho, o conteúdo do serviço realizado, certo? E aqui nós temos alguns exemplos, né, de ergonomia. Alguns deles vocês estão bem familiarizados, né? Carregar a mochila pesada nas costas, né? A postura correta que você tem que andar, né? Justamente por conta do peso, um posicionamento correto para sentar, né? Tem nessa a ergonomia também aplicada ali à postura, né? A forma correta de você levantar grandes pesos, né? Levantar cargas, até atividades, né, simples, né, como dirigir, passar roupa, precisa ter ali uma postura adequada para que isso não possa levar a nenhuma lesão, a algum desconforto por conta da atividade realizada, certo? E essa ciência, né, ela tem uma abrangência também, né, muito grande. Então, nós temos aqui a análise de sistemas, que é em relação ao funcionamento global de uma equipe de trabalho, tá? Usando uma ou mais máquinas, por exemplo. Depois nós temos a análise do posto de trabalho, que é o estudo de uma parte desse sistema, desse grande sistema, tá? Onde o trabalhador atua, tá? Vai ser analisada, então, a tarefa, a postura, os movimentos, exigências físicas e psicológicas, certo? Nós temos a ergonomia de concepção, que é a contribuição ergonômica durante a fase inicial do projeto, então seria, vamos dizer assim, preventiva, né? Então, já de adaptação do produto, da máquina ou do ambiente ao trabalhador, certo? Mas temos também a ergonomia de correção, que ela é aplicada em situações reais que já existem, entendeu? Então, o problema já existe. Então, ela vem para resolver esse problema, tá? Que se reflete na segurança, na fadiga excessiva, em doenças do trabalhador ou na quantidade ou qualidade da produção. Então, ela vem para minimizar esses problemas, né, ensinando uma ergonomia correta, ok? E temos também a ergonomia de conscientização, que são cursos, né, são treinamentos, são processos de reciclagem, né, que vão ensinar o trabalhador, né, a executar suas atividades de forma segura, de forma correta, onde ele vai reconhecer quais são os riscos que podem surgir, né,
nesse ambiente de trabalho, caso ele não se atente a essas recomendações, não execute a tarefa com a postura correta, não siga as orientações que ele aprendeu nesses cursos, né, nessas reciclagens, ok? E onde podem ocorrer, né, os problemas ergonômicos? Vocês acham que é só no trabalho, né, que vocês podem ter problemas ergonômicos, né? Não, não é só no trabalho, né? Existem várias situações, né, situações diárias, até mesmo em casa, né, que nós podemos ter esses problemas ergonômicos, esses problemas posturais, onde nós estamos executando atividades de maneira incorreta, que podem gerar, então, lesões, doenças, né, desencadear doenças. Então, aqui nós temos, né, nas empresas, né, pessoas que trabalham muito tempo em pé, muito tempo sentados, né, tem que ter uma postura correta, né. Tem um período que você precisa mudar a sua postura, você precisa levantar, você precisa sentar, né, para alternar ali a sua postura. Trabalhadores que passam muito tempo, né, no volante, né, como motoristas de caminhão, aqueles que vão estar manipulando essas grandes máquinas, pilotos de avião, né, entre outros tipos de transporte, né, também podem ser acometidos por problemas ergonômicos, até mesmo na faculdade, na escola, né? Se você não tem uma postura correta, né, que você senta na sua carteira, para que você possa, então, estudar, né, desenvolver as suas atividades, você também pode ter um problema ergonômico, né? Quem gosta muito de jogar videogame, que passa muitas horas, né, com o controle na mão, às vezes na mesma posição, também pode desenvolver um problema ergonômico. Então, não é só no trabalho, né? Isso é algo que a gente aprende e que vai levar para a vida, né? Ok? Pessoal, então essa foi a nossa primeira parte, né? A parte introdutória sobre a ergonomia, os aspectos ergonômicos. E na próxima aula, né? Vai ser amanhã, nós vamos finalizar esse tema, né, e vamos estudar mais esses aspectos ergonômicos voltados, né, para laboratórios e serviços de saúde, ok? Obrigada pela atenção de vocês, pessoal. Até mais.